Olá pessoal, aqui é o professor Márcio Gil, sou professor aqui em Eunápolis, em duas escola Nicolau Coelho e a escola Gabriel. E é na escola Gabriel que eu dou aula de geografia no 6º, 7º, 8º e 9º ano, ok? Quero mandar um abraço aqui na pessoa da nossa diretora amada, Cal, a todos os meus colegas de trabalho, e aqui as duas turmas do 7º ano, do 7º ano que eu dou aula, né? E também as demais turmas, 6º, 8º e 9º, mas especialmente para o 7º, porque esse vídeo é dedicado a eles, ok? Então valeu, um abraço, assista o vídeo. Nosso tema é formação no território brasileiro, onde você vai ver uma gama muito grande de conteúdo. Então você pode chegar e parar o vídeo, voltar e tentar assimilar da melhor forma. Um abraço. Formação do território brasileiro. Aí você vê esse mapa planisférico do planeta, né, o mapa mundi, que foi gerado a partir de imagens de satélite. E o Brasil está aí na América do Sul. Nossa área atual, a área atual do Brasil é 8.515.767,049 km², porque como houve novos cálculos baseados em imagens de satélite, foi atualizado com um valor mais exato. O território, falando do território, a parte da superfície terrestre na qual um governo exerce seu poder sem influência de outros países, inclui o mar territorial e o espaço aéreo. Nele se realiza os projetos de um povo. Olha só essa definição: da parte da superfície terrestre no qual um governo exerce. Quando a gente fala de superfície terrestre no planeta, por exemplo, está envolvendo água, os oceanos e a parte das terras emersas. Então aqui, quando estou falando parte da superfície terrestre na qual um governo exerce seu poder sem influência de outros países, quer dizer, os outros países não têm poder dentro do Brasil, não tem, nós que mandamos, e o Estado foi organizado para isso, né, com seu poder, né, formando a União, os três poderes, tem a Constituição, tem as Forças Armadas, para poder manter o direito do território. Essa questão do mar territorial, ele são apenas 12 milhas, né? 12 milhas, que equivale a 22 quilômetros. E as nossas leis prevalecem ali dentro, na nossa Constituição ali. Mas o mar territorial está dentro da zona econômica exclusiva, que é em torno de 200 milhas, quer dizer, 370 quilômetros. Vamos andando. Os limites continentais. O Tratado de Tordesilhas, 1494, começou então ali a delimitar, aliás, desde 1493, quando o Papa Alexandre VI, né, trouxe esse acordo, uma decisão que possibilitou um acordo entre a Espanha e Portugal, para que o Brasil, a América, fosse dividida entre esses dois países. Interessante que o Brasil só foi descoberto em 1500, né, em 22 de abril de 1500. Como é que já tinha sido dividido as terras em 1494, se na realidade o Brasil nem tinha sido descoberto, na realidade? Aí você vê aqui, ó, as capitanias, e quando o Brasil já dominava, ele dividiu a terra brasileira aqui nessas capitanias, Maranhão, você tem aí Ceará, Rio Grande do Norte, e por assim em diante, né? O lado direito seria do Brasil nesse acordo, o lado esquerdo da Espanha. Aqui a gente vê um mapa mais moderno, esse mapa atualizado, mas com a divisão antiga, para a gente ter noção de como era antes. Então toda essa parte rosa seria a parte da Espanha, né? Mas aí houve novos acontecimentos e a história trouxe novos fatos. Aqui, o período colonial. No período colonial, começa no século XVI. O século XVI é 1500, certo? Até a independência do Brasil, que é 1822, que é o século XIX. A história da União Ibérica é importante
na história do desenvolvimento do território brasileiro, pois o rei Sebastião, ele era rei de Portugal e ele foi à guerra contra os árabes. Nisso, ele morreu em guerra, né? Morreu em guerra, mas ele não tinha filhos, ele não deixou herdeiro. Aí, um outro parente dele, que era inclusive um cardeal, e esse cardeal era um tio-avô dele, ele assumiu o trono e ele ficou no trono durante o período, ele veio a falecer, também não tinha herdeiro e o trono ficou sem herdeiro. Foi quando o rei da Espanha, Felipe II, de 1527 a 1598, reclamou o trono de Portugal, ok? De Portugal. E aí os dois países, as duas terras ficam na mão do mesmo governo. Bom, os holandeses ocuparam terras portuguesas no Brasil, né? E essa foi a ocupação mais bem sucedida que aconteceu. Aqui você vê a cidade de Maurícia, em Pernambuco, que foi obra dos holandeses. Portugal encomenda uma série de mapas da área portuguesa e aqui, né, foi o início, na realidade, da separação de Portugal e Espanha, que já tinha só um rei, né, já tinha passado um certo tempo. Você observa que, por exemplo, o rei de Portugal, Sebastião, morreu em 1578 e em 1631, então, começa então a separação deles. E só que os portugueses já tinham entrado dentro da parte da terra da Espanha. A necessidade de ter um novo acordo. A colônia do Sacramento, atual Uruguai, foi algo que Portugal começou a entrar na parte onde é o Uruguai atual, que pertencia à Espanha, e teve complicações, porque na realidade o Uruguai ele é uma região que falava espanhol, por de outra cultura, né? E eles queriam mesmo a independência deles. Aí você vê que essa é um dos mapas que Portugal mandou fazer para saber qual é a situação das terras. Tratados e conflitos. Tratados de Madrid em 1750 e também tratados de Santo Ildefonso aconteceu para poder revisar o território brasileiro que pertencia a Portugal, já que no período em que havia a União Ibérica, os portugueses e outras pessoas invadiram a parte da Espanha e eles negociaram, né? Negociaram ficando Portugal com a bacia amazônica e a Espanha com a bacia de prata. Na província Cisplatina, incorporada pelo Brasil em 1821, veio a independência em 1825, que é mais ou menos que foi logo depois da independência do Brasil, né? Olha só, em 1821, quando o Brasil incorporou a província Cisplatina, o Brasil ainda não era independente, ok? Porque o Brasil ficou independente em 1822, mas em 1825 a Cisplatina ficou independente. Houve a Guerra da Cisplatina entre 1825 e 1828, demorou 3 anos, e essa guerra não foi vantagem em nada para o Brasil, porque acabou sendo que não ficou nem com a Argentina e nem ficou com o Brasil. O Uruguai ficou independente. O Império e a República, né? Partes da fronteira do Brasil foi definida na época do Império, 1829 a 1889. Tratado de Petrópolis foi, na realidade, a compra do Acre da mão da Bolívia. O Acre foi comprado, o Brasil também deu um pedaço de terra ali do Mato Grosso, né? E o Brasil comprou com um bom dinheiro na época, né? O Brasil deu uma boa quantidade de dinheiro e é sempre bom lembrar disso, que foi 2 milhões de libras esterlinas pela área assim. Aí você vê aqui o Brasil, né, e o Acre, esse pedaço do Acre já foi então da Bolívia. Em 1859 o Brasil retornou 43 mil quilômetros do Uruguai e acabou formando o Rio Grande do Sul. Quer dizer, quando houve a Guerra da Cisplatina, o Brasil teve desvantagem também, além de perder o Uruguai, perdeu parte do seu próprio território que depois foi recuperado.
Aí você vê que o mapa do Brasil sem o Acre, mas com a parte do Rio Grande do Sul é conquistado. Por que sem o Acre? Então você vê que em 1851 o Brasil retomou 43 mil quilômetros do Uruguai, formando o Rio Grande do Sul, porque na guerra o Brasil, além de perder o Uruguai, perdeu parte do seu território, depois conseguindo reconquistar. Esse mapa aí não tem o Acre, porque o Acre só foi comprado em torno de 1905, se não me engano, foi em 1900 e tanto, ok? Lá na formação territorial e atividades econômicas, você vê aqui esses dois mapas, aliás, 4 mapas, que mostram a história, né? A história destes, da formulação até chegar o nosso mapa atual. Esses 4 mapas de 1913, 1938, 1945 e 1970, o mais antigo, 1913, ele foi elaborado para estudos geográficos. As escolas precisavam de mapas para poder estudar o Brasil, e logo por causa do ensino da geografia foi formulado essa proposta. Logo depois de 1913, o mapa de 1938 foi uma escolha do Ministério da Agricultura. E essa escolha do Ministério da Agricultura, né, foi muito importante. Após isso, em 1945, um novo mapa foi colocado devido à importância da divisão das regiões. Quais são as regiões? Norte, Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Você observa aí que essa região sul do Brasil, no mapa de 1945, tem São Paulo colocado na região sul. Na atualidade, em 1970, é o mapa regional, de uma divisão regional oficial, atual, mas se observa que aqui ainda existe um mapa de Guanabara, o estado de Guanabara, a região sudeste. E esse estado de Guanabara demorou muito pouco. Logo depois, ele foi cancelado, foi desfeito. Esse estado de Guanabara era muito pequeno, era só a cidade do Rio de Janeiro, e então ficou cidade do Rio de Janeiro como capital do estado do Rio de Janeiro. Você vê aqui a divisão regional oficial, atual. Aquele último de 1970 era oficial, mas não era atualizado. Você vê que o Rio de Janeiro aí não tem um estado de Guanabara, O estado de Guanabara, hoje em dia ele não existe mais. Tem Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro. E é o mapa que nós conhecemos, está aí. Tem Tocantins, da região norte, Dentro dessa formação territorial e das atividades econômicas, o século XVI até o século XVII foi importante porque aqui houve a extração do pau-brasil para a fabricação de tinta e construção de navios. Os europeus, Portugal usufruiu muito bem disso. Você vê aí essa árvore aí, que é o pau-brasil, Você tem outra exploração, outra atividade econômica de 1500 até 1600, 1600, ele foi a pecuária bovina introduzida no século XVII. O Brasil antes não tinha gado. Drogas, outro produto interessante, era chamado drogas do sertão. Essas drogas do sertão eram o cacau, castanha do Pará, guaraná, urucum e pau de cravo. Aqui você vê a foto, a imagem de todos esses produtos. O Brasil, território e economia aqui do século XVI e também do século XVII. Ao lado esquerdo, o século XVI. Você vê os limites do estado aí, de Tordesilha, rios, tem aqui baseado exatamente nessas legendas aqui do lado esquerdo. Você observa exatamente o que é cada coisa. Até essa cor aqui amarela é a área reconhecida pelos colonizadores. A exploração do pau-brasil na parte mais verde, escura. Você vê aqui também a cana de açúcar, parte rosa, pulando para outra parte aqui do lado direito aqui,
que é o mapa do século XVII, você observa que há um limite de tratado de Tordesilhas. Esse limite é essa linha aqui na vertical, aqui pontilhada. Aí você tem limites atuais, né? Limites atuais. Quando desce um pouquinho mais aqui, você vai observar que o domínio espanhol ainda está aqui nessa parte meia clara, né? Clara. Então, as drogas do sertão são essas que estão aqui nessa parte verde, parte de cima, na parte norte, a parte norte, e a pecuária, você observa que está aqui nessa parte mais nordeste, parte do nordeste, né? A exploração do pau-brasil pega aqui mais a Mata Atlântica, e vamos andando. No século XVIII ao século XIX, século XVIII é 1700 a 1800, caso 19, né? Aí século aqui, você vê aqui século XVIII, as atividades de exploração de terras, a mineração de ouro, muito importante, na formação do território. Aí você tem aqui esse mapa, que é o mapa do Brasil, território e a economia do século XVIII. Aí você vê essa figura número 10, Brasil, território e economia do século XVIII, onde tem os limites atuais. Basta acompanhar as legendas, os rios, são as linhas contínuas, ok? E o ponto, são principais cidades, essa seta aí é o sentido de ocupação. Aí você vê que a exploração do pau-brasil também continua no mesmo lugar, né? A Mata Atlântica, a cana-de-açúcar, também está aqui no sudeste, nesse caso, parte do sudeste, parte do nordeste. E aí você tem aqui a pecuária, né? A pecuária já espalhada por várias outras regiões, né? E aí já que ele desenvolveu, as drogas do sertão continua, né? A mineração, agora surgiu a mineração, entradas e bandeiras, explorava territórios em suas riquezas e escravizavam índios. Então eles ajudavam também a expandir o território brasileiro. A família real no século XIX, 1808, ela impulsionou a economia. Dom João VI também abriu o comércio com os ingleses, o que facilitou a chegada de produtos que antes só podia ser comprado de Portugal. Aí em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal. Aquela história de esperar que Dom Pedro I falasse que ficou no Brasil, né? Porque o Brasil ia perder o seu status político perante Portugal se a família toda real fosse embora, e então Dom Pedro I resolveu ficar. Então é uma família, a mesma família que dominava Portugal, dominava o Brasil. Então ele ficou aqui e começou a reinar. Mas tem que o café dominou a economia desse momento, né? Este momento muito importante. Vamos ver aqui então vamos seguir. Além disso, ferrovias foram construídas, cultivos da seringueira para a produção de borracha na Amazônia, cultivo do algodão no Nordeste. Aqui você vê esse mapa, o Brasil territorial do século XIX. Então, nessa figura 11, o Brasil, território e economia do século XIX, você observa, o Brasil aqui já não é mais dominado pela Espanha, viu? Não tem nenhuma parte mais da Espanha. Houve aquele acordo lá da parte que Portugal ia ficar com a bacia amazônica e eles iriam ficar com a bacia de prata, né? A Cisplatina, ok? Vamos embora então. Na figura 11, Brasil, território e economia do século XIX. Aí você nota que nesse mapa, em que o Brasil é totalmente dependente de Portugal e Espanha não tem mais nada a ver com a gente, então existe um limite do estado aqui, nessa linha contínua. Você desce um pouco, você vai ver que áreas conhecidas e poucos povoadas são a parte amarela, né? Aí tem aqui as riquezas, cana-de-açúcar, pecuária, mineração, café, né? Café, algodão. Século XX,
e século XXI. Houve desenvolvimento industrial em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Falando até que atualmente em Santa Catarina ele é uma indústria muito boa também. Agora, é bom lembrar que a nossa industrialização começou 100 anos atrasada em relação à Europa. Aí você tem interiorização em direção à Amazônia, pecuária e cultivo de soja. A Amazônia começou então a receber mais pessoas através até mesmo de produção da parte pecuária e cultivo de soja. Lembrando também que o governo, o regime militar, que procurou construir estradas para poder levar, entendeu? Levar pessoas até aquela região, exatamente para estar habitado, para evitar a invasão até de outros países. Hoje em dia, inclusive, devido a várias questões de riqueza da Amazônia, nós estamos até debaixo de ameaça e o governo está preocupado com isso, né? Essa ameaça não é declarada, mas todo mundo sabe que existem outros projetos de tomada da soberania do Brasil do nosso território amazônico. No século XXI, né, houve a intensificação da pecuária, agricultura e industrialização. Com certeza. Aí você vê aqui o Brasil, nesse mapa, território e economia, fim do século XX, né, fim do século XX e início do século XXI. O século XXI é o século atual. Aí você vê que todo esse mapa aqui, muito mais atualizado do que os demais. Teve a mineração, esse amarelo mais claro, você vê que ela é forte aqui, tem no Pará, né? Pecuária extensiva. A pecuária extensiva é aquela pecuária que você deixa o gado no campo e o gado então a se alimentar do capim, né? Mais algumas outras coisas que eles colocam, mas não é intensiva, onde ele fica preso e a alimentação é dada diretamente no coxo e ele fica ali, né, com pouca movimentação e com o objetivo de que ele engorde o mais rápido possível, que ele se desenvolva. Nesse mapa também você nota nessa parte azul aqui o ecoturismo, né? O turismo, né, utilizando a própria natureza como fonte de recurso turístico. Você tem agroindústria, indústria e terciários tradicionais, indústrias e terciários modernos, tem aqui as rodovias em pavimentação, rios, cidades, mar territorial brasileiro. O mar territorial é a área que um país domina, definida a partir da sua costa em direção ao mar. Então são 12 milhas que corresponde a 22 quilômetros. Milha náutica é uma unidade de medida. Uma milha náutica equivale a 1.852 metros. No século XVIII, países definiram que o uso exclusivo devia ser de 3 milhas. Depois passou para 12 milhas e depois ainda aumentou mais ainda, né? Então, em 1970, o Brasil adotou 200 milhas, que equivale a 370 quilômetros. Que, inclusive, isso aí já é o que a ONU, né? A ONU, através da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, né? E essa convenção, os países entraram num acordo para reconhecer que a zona econômica exclusiva tem 200 milhas náuticas, cerca de 370 quilômetros, ok? A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, aqui tem esses dois mapas interessantes, né? Você observa que no primeiro mapa à sua esquerda, você tem uma linha escrita Zona Econômica Exclusiva, são 370 quilômetros aqui. Aí você tem que observar que na Zona Exclusiva Econômica, você já inclui as 12 milhas do mar territorial e também da zona contígua. Lembrando que existe também a chamada plataforma continental, que é essa parte mais baixa, que você vai descendo aqui a mais baixa, pega aqui a mais baixa aqui e que avança, em torno de 200 metros de profundidade, aonde o Brasil está mapeando e já conseguiu
uma parte desse território, né, uma parte desse mar, o reconhecimento desse mar. Aqui você vê o que eu já disse já, né? Você tem a plataforma continental, que é o leito do mar, a partir da costa até 200 metros de profundidade. Aí o mar territorial é onde o Brasil tem a soberania completa, e às vezes o brasileiro equivale, né? Vale. A zona contígua, 12 milhas náuticas também, a partir do fim do mar territorial. Aqui o Brasil protege o mar territorial e o continente fiscaliza navios, impedir a poluição marítima e a pesca predatória. Aí na zona econômica exclusiva, que essas duas, o mar território e a zona contígua, já está envolvido. Aqui. Então essa zona econômica exclusiva, o Brasil pode explorar e pesquisar em subsolo de recursos naturais, vivos ou não vivos. Olha aqui, você vê aqui o que? Esse esquema de camada e pré-sal. Quando a exploração do sal, do petróleo, você vê que ele é chamado de pré-sal porque é em direção a, como se fosse o começo, o centro do planeta. Aí você vai chegando, antes de chegar no sal, tem uma região chamada pré-sal, porque ali também tem petróleo. E é muito profundo isso aí. Você observa aqui, para atravessar as águas, né, a Petrobras percorre 2.000 metros, 2 quilômetros. Depois atravessa mais em torno de mais ou menos 1.000 a 2.000 quilômetros. Atravessa mais deixa eu ver aqui, até mais, né? Até mais. 1.000, 2.000, 3.000, até 3.000 quilômetros, até 3.000 metros, ou seja, 3 quilômetros de sal, para chegar finalmente na região onde tem o sal. Sal não, onde tem o petróleo. A importância da proteção do mar territorial compreende 4 vertentes. A vertente econômica, né? A vertente econômica, que envolve transporte. 95% dos transportes das exportações brasileiras acontecem pelo mar. A gente tem o petróleo. Hoje o Brasil é um país autossuficiente, né? Ele exporta petróleo, mas também importa, porque no requisito de petróleo de qualidade, né? O Brasil acaba tendo que exportar mais por causa da qualidade. O gás natural, que é também muito usado na indústria brasileira. A biodiversidade, a vida, né, que tem no oceano, tem muita coisa que não foi descoberta ainda. Os cientistas brasileiros estão pesquisando. Você tem recursos naturais, os tais nódulos polimetálicos, onde tem vários minérios interessantes, e o Brasil no futuro, hoje em dia, não compensa financeiramente explorar, mas que é riqueza nossa, que no futuro vai ser útil para a gente. A energia elétrica pelas ondas do mar. No Ceará já tem uma usina dessa que gera energia elétrica pelo movimento das ondas. Turismo. O turismo aquático, né, oceânico, gera riquezas e é uma área pouco explorada no Brasil. O sal mineral, né, que é um sal de qualidade e faz bem inclusive para a saúde. Aqui, ó. Vertente ambiental, você tem a vertente econômica e a vertente ambiental. Então, a vertente ambiental é cuidar exatamente do meio ambiente, né? Então essas riquezas, essas questões científicas, da outra vertente científica que envolve a pesquisa. E é interessante que a vertente econômica tem que andar de lado a lado com a vertente científica e ambiental. E a vertente da soberania, onde o Brasil exerce o seu poder soberano, né? Por isso que as forças militares da Marinha tem que estar ali presente para proteger. Cabeção e barril, 0 no caderno, 0 na prova, total de 0. Você viu? Foi só a gente estudar junto e igualamos nossas notas.